Boa tarde a todos. Boa tarde, conseguem me ouvir? Boa Tarde. tarde. Boa tarde. Boa tarde, conseguimos sim. Llorando, llorando. Boa tarde, alto e claro. Perfeito. Sejam bem-vindos a este webinar. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui ainda a fazer este compasso de espera para mais pessoas entrarem, apesar de já estarmos mesmo na hora. Enquanto não iniciamos oficialmente, peço que os participantes coloquem no chat o seu nome, o país do qual nos escuta, coloque, portanto, a instituição e a área em que atua. Podem deixar ficar isso no chat enquanto aguardamos para o início oficial. Perfeito. Boa tarde mais uma vez. Continuem, portanto, a mandar as mensagens, deixando ficar, portanto, o vosso nome, de onde nos ouvem, a profissão que estão a exercer. Sejam bem-vindos e vamos dar início, tanto ao nosso webinar. Questões mesmo de tempo, temos pouco tempo para o webinar, então vamos aproveitar ao máximo o tempo que nós temos. Chamo-me Gabriel Armindo,
Sou especialista em monitoria e avaliação, consultor, e estarei aqui convosco como o moderador deste nosso encontro. E como o tema já sugere, o cartaz já nos diz, este webinar tem como mesmo propósito falarmos um pouco sobre como implementar um sistema de monitoria e avaliação usando, portanto, sistemas digitais, não é? Incorporando o Cobol Toolbox e o Power BI. Portanto, a ideia é mesmo mostrarmos a todos os participantes, às organizações, como sair de processos manuais e avançarmos para sistemas digitais que serão capazes de nos apoiar no processo de tomada de decisões, baseando-se nas evidências. E para isso, trouxemos aqui especialistas na área. Temos aqui três especialistas que estarão conosco, que vão facilitar para nós essas sessões. Farei uma breve apresentação dos nossos painelistas. Portanto, temos o José Tinta, que é também o promotor deste evento, que é especialista em monitoria e avaliação, gestão de projetos e especialista também em sistemas digitais. Mas, como se diz, ninguém melhor do que ela própria para poder se apresentar. Portanto, irei passar a palavra para o José Tinta para uma breve apresentação. José Tinta, não sei se está aí. Alô, boa tarde. Estou aqui sim. Não sei se consegue me ouvir. Perfeitamente, tenha a palavra. Como o Gabriel bem disse, trabalho na área de monitoria e avaliação. Sou licenciado em antropologia, mestrado em gestão de projetos e finalista num outro mestrado e também monitoria e avaliação. E cá estamos nós para podermos falar desses assuntos. Penso eu que de extrema importância. Só o fato de vermos a presença de muitos nesse encontro já é um fator muito importante, não é? Para afirmarmos que realmente o tema é de extrema importância. E cá estamos nós para termos essa interação, é uma conversa que vamos ter. E qualquer dúvida, estamos aqui para podermos, juntos, podermos partilhar aquilo que são os nossos ideais. Lembrando que a área de monitoria e avaliação é uma área transversal. Então, algumas questões aqui poderão ser respondidas por diversos participantes, principalmente os painelistas. A razão pela qual temos o Matias, temos o Eduardo, que são também expertos na matéria, não é? Então, me sinto à vontade, estou feliz por ver que todos nós estamos a participar deste webinar. Teremos mais webinars do gênero e dizer que desejar boas-vindas e muito obrigado pela vossa participação. Devolvo a palavra ao Gabriel. Muito obrigado, José Tita. Passo a palavra agora para o Matias Estevão, que é o nosso segundo painelista. Olá, boa tarde a todos. Espero que estejam me ouvir bem. Conforme foi dito, meu nome é Matias Estevão. Sou angolano e é um prazer estar aqui conectado tanto com colegas de Angola e também com colegas de Moçambique. É uma iniciativa interessante. Para além de falarmos sobre o tema, trocamos experiência entre os dois países em termos de monitoria e avaliação, falarmos sobre monitoria, avaliação e sistema. Estarei aqui convosco durante o webinar todo. Eu sou o fundador da plataforma Comunidata, que em conjunto com a plataforma moçambicana DMA, então estão a realizar esse webinar. É um prazer estar aqui. Obrigado. Muito obrigado, Estevão. Passo a palavra para o Eduardo Manguez.
Ok, conseguem me ouvir? Perfeitamente. Yes. Ok. Muito bem, muito obrigado a todos e bem-vindos. Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Manguese. Eu sou moçambicano e estou muito animado para conversar convosco. Eu não sou especialista de monitoria, sou curioso em monitoria e avaliação. Então acho que estou mais na área de curioso do que especialista. Então vou buscando, sempre cavando para responder às minhas curiosidades. Então estou bastante animado em estar aqui convosco hoje para partilhar um pouco daquilo que eu fui buscando na minha curiosidade. Então é um pouco sobre isto que vamos conversar e muito obrigado pela presença dos moçambicanos, meus conterrâneos, assim também como os angolanos, nossos irmãos. Então que isso seja uma iniciativa e parabenizar a comunidade e a DMA por essa bela iniciativa. E esperamos que no próximo webinar tenhamos colegas guineenses, tenhamos colegas cabo-verdianos, tenhamos colegas são-tomenses e talvez portugueses então construímos, né, uma rede PALOP, ou uma rede lusofalante, não é? Lusofalante de monitoria e avaliação seria uma coisa muito interessante. Então estaremos aqui durante algum tempinho, não é, para conversarmos e trocarmos experiências sobre isto. Muito obrigado e bem-vindos a todos. Muito obrigado, Eduardo. Portanto, vamos mesmo dar o início. Como já vínhamos dizendo, a ideia é falarmos da instalação, tanto do sistema digital de monitoria e avaliação, usando o COBOL e o Power BI. E para isso, irei convidar o Eduardo Silvestre Magues, que irá, portanto, nos trazer um bocadinho ah, do porquê de implementarmos um sistema digital de monitoria e avaliação no contexto em que nos encontramos hoje. Vai nos trazer um pouco deste contexto de monitoria e, portanto, da instalação de sistema digital, monitoria e avaliação. E aí teremos, portanto, o segundo momento, que é o momento em que vamos passar já para a componente prática, onde o colega, tanto Matias Estevão, irá nos mostrar passo a passo como é que nós podemos instalar o sistema. Eduardo, tenha a palavra. Ok, muito obrigado. Eu vou ser o Rabento Minas, não é, desta conversa que vamos ter hoje. Então, como eu disse, é um momento de troca de experiência entre nós, entre colegas, entre curiosos, especialistas e tudo mais. Então eu não vou levar muito tempo, porque eu ficarei no blá blá blá, então não vou levar muito tempo. Não é isto que vocês estão aqui para ouvir. Vocês estão aqui para ouvir como funciona e tudo mais. Então o Estevão é que vai levar muito mais tempo convosco. Mas é importante, antes de irmos para as ferramentas, eu, sendo formador e professor, gosto muito de contextualizar. Às vezes nós corremos para ferramentas, para isto, para aquilo, e esquecemos do fundamental, do teórico, do básico. Então, se nós não estamos muito, não entendemos os porquês e os como, as ferramentas são soltas, né? As ferramentas são soltas. Então, a minha ideia aqui é conversar um pouco, dizer-vos porque que nós, primeiro o que é um sistema e depois como implementar e por que implementamos um sistema, não é de primeiro o que é um sistema de monitoria e avaliação. Acho que é muito bom passamos por isto e depois como implementar. Então, talvez começar por um sistema. Nós, quando falamos de sistema, né, quando falamos de sistema, estamos a falar de um conjunto de elementos coordenados e interligados entre si. Então, um sistema é um conjunto de elementos coordenados e interligados entre si que funcionam para um dado fim. Então, o corpo humano é um sistema. Então, o braço, o intestino, a boca, fazem parte do sistema que é o corpo humano. Então, acho que estudamos um sistema como um todo, mas também na escola secundária estudamos sistemas digestivos, que é boca, esôfago, estômago. Então, há um conjunto. Então, quando nós falamos de sistema, estamos a falar um pouco disto. Né? Então, um conjunto, portanto, de
um conjunto de elementos coordenados, acima de tudo, coordenados e interligados para um desiderato. Então é importante nós entendermos isto. Então, quando nós entendemos isto, vamos entender que um dos grandes desafios, não é, que as organizações têm, é que eles têm muitas ferramentas soltas. Então tem muitas ferramentas soltas, muitas coisas fragmentadas. Elas estão lá, existem, mas não funcionam como um sistema. Não é? Então não funciona como um sistema. Então há lá uma coisa, há lá uma coleta de dados, há lá um Excel, mas eles não funcionam como um sistema. Então são fragmentados. Então, quando essa fragmentação, o processo, né, o processo da análise de dados acaba sendo um processo moroso. Né? Acaba sendo um processo moroso e às vezes desarticulado. Então isso acaba sendo um pouco um grande desafio, não é? Um grande desafio que nós tentamos, coletamos dados, mas depois não. Depois há uma ineficiência na coleta de dados. Por quê? Porque o COBO, o método de coleta de dados, a plataforma de análise e reporte estão fragmentados, então não alimentam-se entre si. Então, este é um grande desafio que durante essa nossa caminhada fomos identificando, não é, que acontece nas organizações. Então, não há um sistema como tal. Há elementos, como eu disse, mas não estão coordenados, não estão interligados. Então, isto acaba sendo o grande desafio que temos. Então, nós queremos conversar hoje e ver como é que nós podemos propor uma solução simples e prática para a resolução deste grande desafio que nós encontramos. Vamos avançar, por favor, para o próximo slide. Então, por que é que nós temos que optar por um sistema digital? Então, o sistema, não só digital, mas o sistema, quando está interligado e conectado, é eficiente. Então, quanto a um sistema digital de monitoria e avaliação, o que é que ele nos dá? Então, maior precisão e pontualidade nos dados. Se formos a ver, a precisão e pontualidade dos dados são um dos critérios de qualidade de dados que nós temos. Se nós vamos a ver nos Data Quality Assessment, né, que é a avaliação da qualidade de dados, a precisão e a pontualidade são parte integrante dos critérios de avaliação de qualidade de dados. Então é importante garantirmos que os dados são precisos e pontuais. Então, para isto, se o sistema funcionar rapidamente, teremos isso. Então, e também a tomada de decisão em tempo real, porque os dados, eles não são o fim em si. Os dados servem para alguma coisa. E na monitoria e avaliação, temos 3 fins principais, não é? Para os quais coletamos dados. Uma, tomada de decisão, outra, aprendizagem e outra, accountability. São essas 3 funções principais que nós temos na monitoria e avaliação. Então, se o teu sistema de monitoria e avaliação não consegue, 1, ajudar na tomada de decisão, 2, promover a aprendizagem institucional, 3, fazer uma accountability, uma prestação de contas transparente, esse sistema não funciona. Então, uma das coisas que nós queremos é que, a partir desse sistema de monitoria e avaliação, possamos ter capacidade para tomar decisões, e decisões em tempo real, que tem que ver com pontualidade. É uma questão também maior responsabilidade e transparência. Então, nós, quando temos o sistema interligado, então garantimos que entre os vários elementos não há manipulação. Então, porque os elementos estão interligados. Então, sempre que uma coisa acontece num dos elementos, isto reflete nos outros elementos. Então, acaba sendo um pouco esta questão. Então, a importância de termos um sistema digital. Por que optar por um sistema digital? Porque nós vamos poder interligar todos os elementos e tudo funcionar de uma forma que tudo é responsável e é transparente e não há nenhuma chance aqui no meio de haver uma manipulação que possa trazer danos para a organização. Então, vamos avançar? Então, as componentes. Então, na monitoria e avaliação, nós temos algumas componentes. Na primeira componente, sempre que falamos de dados, a primeira coisa que podemos ter talvez aqui é a recolha. Então, como recolhemos? Então, vamos aprender aqui com a equipe, né? Com a equipe de hoje, como recolher dados. Vou pedir ao Lucas José para que coloque o seu microfone no mute, por favor. Lucas José, peço a prestar atenção e colocar seu microfone. Depois vamos colocar, exatamente. Então, vamos ter aqui a recolha de dados. Então, o Kobo Toolbox é uma ferramenta de referência na coleta de dados. Atualmente existem várias, mas aqui,
mais pontuada em termos de eficiência, é o cobertura box, então vamos aprender sobre isso. Então, armazenamento. Então, armazenamento vamos também ter no Kobo, né? Vamos ter um pouco no Kobo. Então, essa questão, vamos aprender tudo. Então, a questão da limpeza, validação, análise e visualização. Então, visualização pode ser via infográficos, pode ser via dashboard, assim como pode ser via Word, né? Quando fazemos um documento, um relatório narrativo, também é uma forma de visualizar. Então, vamos aprender um pouco como criar um dashboard, como criar um mecanismo visual, um painel, acima de um painel de indicadores que nos mostra qual é o ponto de situação do nosso sistema. Então, essas aqui são algumas componentes que no dia de hoje vamos ver e a equipe que está aqui hoje vai nos auxiliar para podermos avançar com isso. A seguir. Então, já havia falado, mas podemos avançar também. O que nos permite? Quais são as diferentes opções opções que nós podemos ter, não é? Primeiro, sistemas customizados. Então, sistemas customizados nos levam, são pagos. Então, temos que falar com um IT, que eu vi que tem aqui algum IT, um IT que nos desenha um sistema de acordo com aquilo que nós queremos. Então, esses são pagos. Então, é customizado, é bom. É bom porque responde às nossas necessidades, mas são custos, tem custos elevados, né? Tem custo elevado, pode ser muito caro. E algumas organizações de low cost, de organizações de baixo custo, projetos de baixo custo podem ter algum problema em ter isto. Então, outra questão, pode levar algum tempinho para desenvolver. Então, nós podemos encontrar alguns softwares que são muito caros, muito custosos e podem levar muito tempo. Eu tenho alguma experiência, que se eu tivesse tempo íamos partilhar, que acabamos ficando 3, 4, 5 meses a tentar desenhar uma coisa que conseguisse responder a todos. Então, custo de manutenção e atualização também tem que ter lá previsto. Então, temos que ter lá um custo de manutenção e atualização. Então, outros custos associados, como hospedagem, tem que sempre haver um valor, são 5 mil. O que eu usei estava mais ou menos 5 mil euros ou dólares por ano. Então, é um custo que tem que se ter em conta, que não é muito baixo. Então, não tendo este valor, a organização acaba não conseguindo ter. Depois, as plataformas existentes, né? Como, por exemplo, aqui vem o Tola Data, que é uma plataforma muito interessante, diga-se de passagem, mas ela tem funcionalidades limitadas e tem custos elevados. Então, ela foi criada, existe, ela não vai ser criada para cada um de nós, ela já existe, pode ser comprada, adquirida, mas nem tudo que nós queremos podemos encontrar lá, então podemos encontrar alguns desafios. Então podemos encontrar, e tem custos elevados também com pagamento, aquisição da licença e tudo mais. Mas nós temos aqui esta opção que queremos discutir convosco, hoje, apresentar a vocês hoje, que é a integração entre o Kobo Toolbox e o Power BI. Porque ele é flexível, porque primeiro, são open source, são ferramentas abertas e de baixo custo, não se paga nada, então podemos pagar pelo service, né? Pelo Power BI Service, mas grosso modo tem custos baixos, é flexível, porque nós podemos customizar sempre que quisermos. Então, sempre que temos um projeto novo, vamos lá, criamos e temos lá vários ficheiros. Então, de acordo com a quantidade e necessidade de projetos que nós temos, podemos criar e podemos avançar muito bem com isso. E o mais importante é escalável. Significa que nós podemos crescer, irmos crescendo ao longo do tempo e vamos funcionar. E, acima de tudo, que é o mais importante, funciona em tempo real. Então, coletamos dados, então, à medida que os dados são atualizados, são colocados como upload no Kobo Toolbox, quando fazemos upload, automaticamente o nosso painel de indicadores ele vai atualizando e em tempo real, né, nós conseguimos ter os dados e podemos avançar e ver. Então, estas coisas todas que eu acabei de falar, o Gabriel, o Matias e o José Tinta estão aqui mesmo para nos ensinar, para nos mostrar a grande maravilha que nós temos aqui. Podemos avançar? Eu já estou a levar muito tempo, acho que estamos a cansar um bocadinho. Então, quais são algumas soluções que nós podemos ter de monitoria e avaliação, acima de tudo, que existem, ou soluções digitais que podemos... Então, recolha, podemos ter os formulários da Google, então, também temos o que é o Google Form, também podemos ter o Microsoft Form,
temos o DK, né? E Kobo Toolbox. Então, o DK e Kobo Toolbox são primos. Eu costumo dizer, são ferramentas primas, né? Então, funcionam uma. E hoje vamos aprender sobre o Kobo Toolbox. Armazenamento, podemos encontrar o Google Sheet, que é também muito famoso, que se usa muito. Podemos encontrar o ODK e podemos encontrar o Kobo Toolbox. Então, percebam que aqui, quando nós temos o Kobo Toolbox, temos duas coisas ao mesmo tempo: recolhe e armazenamento. Então, recolhemos e armazenamos na mesma coisa. Enquanto quando temos o Microsoft, por exemplo, Form, então temos que recolher com uma e armazenar com outra. Não há alguma interligação, mas pode haver alguma falha. E para visualização temos o Power BI, que é da Microsoft também. Temos o Excel, que o José Tinta faz dashboards muito interessantes e bastante lindos de ver, usando Excel, muito bom. E também temos o Tableau, que são 3 ferramentas que são muito boas, não é? São muito boas, que podemos muito bem usar. E hoje, dentro das ferramentas digitais que nós temos, futuramente podemos ter outras experiências, mas hoje vamos aprender o Kobo Toolbox e o Power BI, como usar cada uma delas, como integrar as duas, não é, para criar um sistema geral. Ok? Vamos lá? Ok. Então, por que optar por Kobo Toolbox e Power BI? Primeiro, como eu já disse, o Kobo Toolbox é open source. Então então é open source, então plataforma gratuita e de open source. Então é gratuita, primeiro, esse é um ponto muito bom. É gratuito, então isto aqui então funciona. Também tem muitas coisas muito boas. Primeiro, que funciona em áreas remotas, então podemos coletar dados offline, podemos coletar e os dados são atualizados. Então, no final de cada dia, podemos ir a um escritório, a um local onde tem rede, e fazemos o upload e temos tudo avançado. Então, esta é uma vantagem muito boa que nós podemos ter. Segundo, é que ele tem GPS, né? Tem GPS. Então, GPS é uma das funcionalidades. Então, este tem muitos tipos de opções de resposta. Então, podemos fazer upload de vídeos, podemos fazer upload de voz, podemos fazer upload de ficheiros, podemos fazer upload. Temos vários tipos, né, de resposta. Selecionar uma, múltiplas respostas, texto, número. Podemos fazer vários tipos de validação de dados, né, dentro da plataforma. Então, quando fazemos esse aspecto de validação de dados, critérios de salto, são elementos muito importantes que nos ajudam, não é, a desenhar um inquérito com qualidade. Então, um inquérito com muita qualidade, porque já há alguns pressupostos, não é, que a própria plataforma nos dá no momento em que nós desenhamos o inquérito. Então, são alguns critérios que nós podemos ter e ajudam muito, não é, que nos ajudam muito. Então, podemos, por exemplo, fazer integração através do API para transferência de dados. Então, é uma coisa que vamos aprender. Então, a Power BI, como disse, é uma ferramenta de business intelligence. Então, mais do que mostrar gráficos, ele é business intelligence. Então, mostra um bocadinho essa lógica, não é? E permite visualizar dados. Então, ele tem muitas opções, como, por exemplo, conexão no tempo real, através de plataformas, né, de múltiplas fontes. Podemos ter 3, 4, 5 fontes no mesmo, né, no mesmo dashboard. Buscamos 3, 4 projetos, então integramos e podemos ter dados de 3, 4 projetos no mesmo dashboard. Fica uma coisa muito interessante, faz a visualização de indicadores e tendências, né, e tendência em tempo real, não é? E permite um compartilhamento fácil, né? Compartilhamento fácil. E se formos a ver, agora muitos doadores já não gostam de documentos de ordem. Você fazer um relatório de 30, 40 páginas, não. Você coloca 7, 10 indicadores principais, tu colocas um Power BI ali, colocas todo o relatório e fica muito interessante. Então, no final, só partilhas o teu dashboard, o teu painel, o teu ficheiro o teu ficheiro do Power BI através do Power BI Service, e todo mundo está lá a ver. Então, e eles também vão acompanhando, então vais colocando os slides, né? Então vais vendo as tendências e os resultados de cada região. Então acaba sendo uma coisa muito interessante. Então é uma coisa muito boa que nós podemos e vamos ver e vamos aprender. Depois que o Power BI, né? Depois que o Power BI é isso. Então essa combinação, então, tem custo-benefício para as ONGs, porque de fácil uso e com maior e tem um fluxo de dados contínuo da coleta até a análise. Então nós
O nosso maior trabalho é fazer alguns parâmetros, então, para fazer alguma filtração e uma limpeza e observação de alguns parâmetros que ligam da coleta até a análise, mas mais do que a análise, até a visualização. Então, é da coleta passando pela limpeza, análise e termina na visualização. Então, são aqui alguns aspectos não é muito importante e muito interessante que vamos aprender no dia de hoje, porque nós usamos o Power BI, o Cobalt Toolbox e o Power BI como elementos de um sistema único. Vamos lá? Yeah. Ok, continuando. Né? Continuando, então, aqui podemos também encontrar que podemos optar porque é um sistema integrado, então, sistemas internos de organização. O Power BI também faz tanto o Power BI como o Cobo faz a integração com o DHIS 2, que é uma plataforma muito interessante para quem está na área da saúde e conhece essa plataforma, as suas funcionalidades. Também permite fazer análise de base de dados através do SQL e permite fazer a ligação através do API e outros tipos de fontes de dados que nos permitem buscar dados nas webs, né, páginas webs, e permitir com que tenhamos dados, não é, que apesar de não serem nós, apesar de não ter sido nós a coletar, mas são disponíveis e podemos usar sem ter que fazer passar pelo Excel, fazer limpeza no Excel. Então, através destes APIs podemos conectar com bases de dados digitais ou da web, e isso permitir com que em tempo real nós possamos ter análise e apresentação dos gráficos. Então, permitindo adaptar as necessidades do projeto e ao contexto da organização, análise centralizada, evitar duplicação no sistema e, portanto, melhorar a qualidade dos dados. Isto aqui é fundamental. No final, todo o trabalho que nós temos que fazer com o Kobo Toolbox e com o Power BI que nós queremos fazer aqui é garantirmos que a melhoria constante da qualidade de dados. E, como eu disse logo no princípio, dados com qualidade permitem tomar decisões assertivas, temos uma aprendizagem real e termos uma prestação de contas responsável e transparente. Então, isto é tudo que nós queremos, é garantir que os dados que nós tenhamos tenham qualidade desde a coleta até ao momento em que nós fazemos a própria análise e distribuição, que é o uso de dados para os diversos fins. Vamos lá? Pronto, eu acho que terminei. Muito obrigado. Então, eu espero que nós prestemos atenção. Já terminei essa parte teórica, então vamos aqui avançar com a parte prática, né? Que vai ser dada pelos colegas, como eu disse. Mas antes de dar a palavra aos colegas, gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, não é, sobre o que foi rapidamente explicado aqui acerca do sistema de monitoria e avaliação, acerca da importância de termos um sistema de monitoria funcional, acerca dos principais elementos que vamos aprender hoje e por que nós estamos a optar pelo Kobo Toolbox e pelo Power BI, e, acima de tudo, sobre as três funções principais da monitoria e avaliação. Volto a repetir, nós temos na monitoria e avaliação, nós quando desenhamos o sistema de monitoria e avaliação, quando nós temos monitoria e avaliação no nosso projeto, temos que prestar atenção que ele tem três funções principais: melhorar, apoiar na melhor gestão do projeto. Temos que dar dados que permitem que a equipe de gestão tome decisões assertivas sobre o andamento do projeto. 2, a aprendizagem institucional, aprendizagem baseada em dados, baseada em evidências. E 3, uma prestação de contas transparentes, com dados com qualidade, com dados pontuais e dados oportunos. Então, sempre garantimos que os nossos dados são aqueles que refletem o que deve refletir no tempo certo, e assim, só assim o nosso sistema de monitoria e avaliação será um sistema que vai ser devidamente apreciado e devidamente útil para toda a organização. Então, é um pouco isso que eu queria partilhar convosco. Então, muito obrigado a todos e devolvo a palavra ao Gabriel. Muito obrigado, Eduardo, por essa explanação. Bem, disse aqui que
Portanto, antes de passarmos mesmo para as ferramentas, é preciso entendermos o que está por detrás do uso, portanto, dessas ferramentas, entendermos qual é o propósito, o que é que nós pretendemos. Daí sim podemos escolher essas ferramentas e podermos avançar. Dizer que a sessão está sendo gravada, depois iremos disponibilizar e também estamos a transmitir a partir do YouTube. Então, terão lá também o link, a aula sendo gravada. Agora vamos avançar para a parte prática e vou convidar aqui o colega Matias para podermos avançar, que vai nos trazer aqui um caso e vamos evoluindo tanto até a construção do dashboard ou um painel, tanto que vai nos permitir fazer esta tomada de decisão, integrando o Cobo ao Power BI. Em caso de dúvidas, colegas, podem deixar, portanto, escrever no chat, que nós estamos aqui a acompanhar o chat e vamos ler, e assim podemos avançar. Estevão, é contigo. Muito obrigado, Gabriel, e obrigado, Eduardo, pela parte introdutória, pela parte teórica, que foi muito bem explicado e que facilita também depois a nos guiarmos naquilo que vamos ver na parte prática, né? A prática sem teoria é extremamente vazia. Então, vamos aproveitar, ver. Quando o Eduardo falava em termos de soluções do sistema de monitoria e avaliação, existem várias soluções, foi bem explicado, e uma das soluções que nós vamos ver aqui é usando o Cobo Colette ou o Cobo Toolbox para componente da recolha e armazenamento dos dados e Power BI para visualização de dados. Então, o que significa que, inicialmente, iremos começar por ver como conceber esses formulários, né, no Cobo Toolbox para a componente da recolha de dados, sendo que um sistema de monitoria e avaliação tem que ter também essa componente. E para o Cobo Colette, nós temos um exemplo de um projeto de WASH. Um projeto de WASH é um exemplo prático. Temos um formulário que nós vamos começar a desenhar e esse formulário foi propositadamente feito de maneira que tenha aquilo que são os campos mais importantes, que é para a concepção do formulário, de maneiras a demonstrar na prática como é que nós podemos construir o formulário. Para iniciar, nós podemos começar a construir o formulário. Teremos que primeiro aceder ou criar uma conta no Cobo Toolbox. E para tal, conforme também foi explicado pelo Eduardo, o Cobo Toolbox é open source, é grátis. Contrariamente às outras plataformas que, para se inscrever, nós precisamos inserir dados bancários e etc. Para o Cobo Toolbox, basta simplesmente vir para a Google, se nós estivermos na Google e digitarmos Cobo Toolbox, ao clicarmos para aqui iniciarmos, então vocês vão ter essas duas opções. É simples para a criação da conta, para começarmos a criar a nossa conta. O Cobo tem 2 servidores padrão ou disponíveis, que é para criação de contas no Cobo Toolbox. Tem um servidor global, que é o Global Server, e tem o servidor da União Europeia. Em termos de funcionalidade, não há nenhuma diferença. A União Europeia decidiu também ter um servidor próprio, por causa das políticas de dados da União Europeia, que são muito específicas, eles têm as suas próprias políticas de dados, então criaram um servidor daqui. A única diferença é que se nós criarmos a nossa conta no servidor da União Europeia ou no servidor global, depois em termos de partilha de projetos do Cobo entre si, fica complicado ou é praticamente impossível partilhar os projetos entre os 2 servidores. Mas não há nenhuma diferença. Cada um de vocês pode decidir em que servidor, então, criar a sua conta. Desculpem, o meu está em inglês,
mas em português vocês vão ter as opções criar conta ou então entrar. Basta clicar aqui para a criação da conta e muito simples, o processo muito simples, é só o nome completo aqui, o nome do usuário, no caso, o nome do usuário que vocês vão querer que seja o nome do usuário que vocês vão utilizar, a conta do e-mail, o país, o setor de trabalho, temos todos os setores humanitário, emergência, segurança, informática, finanças e etc. O tipo de organização, se é uma organização sem fins lucrativos, né, ou uma ONG, ou uma instituição do governo, ou uma instituição de ensino, selecionar e escolher uma palavra passe e confirmar. Eu, como já tenho uma conta, depois disso, basta só preencher esses campos, criar a conta, vai receber um link por e-mail e clicando no link vai ter acesso, então, à conta no Kobo Toolbox. Quando clicar no link para ter acesso à conta do Kobo Toolbox, vai inicialmente o primeiro sítio que vai entrar, vai aparecer assim o Kobo Toolbox. Aqui já tenho alguns projetos feitos, mas no vosso caso vai estar sem nenhum projeto. E o que é que nós temos aqui? Nós temos desse lado, onde está escrito new, que em português vai estar escrito novo, onde vem a opção para nós começarmos a criar o nosso primeiro formulário. Conforme foi dito anteriormente, existem muitas opções para a construção de formulários digitais, para além do Kobo. Temos o Service PO, temos o ODK, existem muitos sistemas, mas o Kobo Toolbox tem uma vantagem. Os outros sistemas, nós fizemos a construção de formulário utilizando o método XLS Form, mas o Kobo Toolbox tem uma opção que chama-se Kobo Form Building, ou seja, nós podemos começar a desenhar o formulário a partir da própria plataforma, ao invés do método comum, que é mais conhecido por outras plataformas, que é o XLS Form, onde podes fazer o update do formulário. Também podemos ter essa opção no Kobo Toolbox. Então, inicialmente vai aparecer assim para vocês. E para criarmos um novo formulário, basta vir aqui e clicar em novo. Clicando em novo, nós temos 4 opções para começarmos a construir o nosso formulário. A primeira opção é utilizando o Form Builder, mas fazendo do zero, ou seja, começar a construir um formulário do zero. A outra opção é usar um template ou um modelo já existente de formulário e fazer o upload aqui. A terceira opção que nós temos aqui é que eu estava a dizer anteriormente, que é no formato XLS Form, que são formulários que são desenhados no Excel, e depois tu podes vir, clicar aqui e fazer o upload do formulário que já existe. E a outra é importar, a partir da internet, um formulário que está disponível na internet, por um XLS Form que está na internet, então a partir daquele endereço, e importarmos para aqui. O que nós vamos ver hoje é a primeira opção, Build from Scratch, mas também fazendo diretamente a partir do Kobo Toolbox. Então, basta clicar nessa primeira opção. Primeira coisa, tem que dar um título ao projeto, ou, em termos mais simples, dar um título ao formulário. Temos que dar um título ao formulário. Então, vou dar um exemplo. Esse é um projeto do Bosch, né? Vou colocar formulário. Do Bosch. Uma descrição, se quiser, mas não é obrigatório, mas é obrigatório nós especificarmos o setor para o qual nós estamos a construir o formulário, e como disse, existem várias opções aqui. Sendo eu selecionaria a opção água e saneamento, né? Higiene, água e saneamento. Aqui. E depois o país. No meu caso, poderia escolher Angola ou Moçambique. E criamos o projeto. Basta preencher esses campos e começamos com a criação do projeto. Conforme vimos, aqui está vazio, ainda não tem nenhuma questão adicionada. E eu já tenho previamente um formulário. Por exemplo, nas nossas organizações, nós já temos os formulários de recolha de dados disponíveis. E para esse exemplo prático, eu tenho um formulário
imaginamos que é de um projeto ou de uma organização já desenhado. Um formulário que tem como principal objetivo fazer a avaliação do ponto d'água e bem como também mapear os membros do comitê de gestão do ponto d'água, no caso. Então, esse é o formulário que nós vamos utilizar como exemplo, que é para construirmos o nosso formulário no Kobo. Para permitir uma visualização mais simples, eu vou colocar lado a lado o formulário aqui e o Kobo de lado aqui, para permitir verificar as questões de maneira mais rápida aqui. E, então, estando aqui no Kobo Toolbox para criar o primeiro formulário, sempre que quisermos adicionar uma questão, basta clicarmos nesse símbolo de mais. Serve para nós adicionarmos uma questão nova. Então, clicando aqui no símbolo de mais, damos um título à questão que nós queremos adicionar. No caso, a primeira questão que nós temos aqui é a data. Logo que nós vamos iniciar o formulário, selecionando a data em que nós estamos a recolher os dados, no caso. Então, vou escrever data. Basta darmos o título da questão. Por isso é que, na maior parte das vezes, é importante termos primeiro o questionário desenhado, né, em Word, já discutido com a equipa internamente a nível dos nossos projetos. É um formulário do OSH, já foi discutido o formulário com o especialista do OSH, no caso, a nível das nossas organizações, e o formulário está aprovado. Então, selecionando a data e viemos adicionar pergunta. O que nós temos aqui são os vários tipos, como eu diria, de variáveis ou de perguntas que nós podemos adicionar à medida que nós vamos construindo o nosso formulário. O que é que isso significa? Por exemplo, só quero adicionar, se eu sei previamente que para essa pergunta eu estarei a recolher data, então temos a opção aqui de data, que é para ser a variável ou o tipo de dados para essa pergunta que eu vou selecionar. Mas, por exemplo, se for uma pergunta que eu quero que tenha uma lista de resposta onde a pessoa só pode selecionar uma das perguntas, então eu selecionaria o tipo a opção selecionar um. Se for aquele tipo de pergunta que a pessoa pode responder mais de uma pergunta nas mesmas opções de resposta, então selecionar muitos. Se for uma pergunta de campo aberto, onde não tem as opções de resposta já previamente definidas, e cada respondente, à medida que vai dizendo, nós temos que escrever, então selecionaria a opção texto. Se for uma pergunta que a opção de resposta é número, como por exemplo a pergunta quantos anos tens ou qual é a tua idade, selecionaria a opção número, porque a idade diz em número, tirando em alguns casos, por exemplo, para projetos de nutrição, onde estamos a ver meses e etc., e idades, mas aqui são números inteiros. Se eu quiser números decimais, então seleciono a opção decimais e temos muitas outras opções de pergunta. Para essa questão, a opção é data. Temos aqui, selecionamos data. Quando falou-se sobre, e o Eduardo explicou muito bem sobre a qualidade de dado, existem algumas coisas que, por exemplo, um dado, se tu tens um formulário, mesmo que tiveres utilizado uma plataforma digital, mas o formulário, na altura da resposta, quando tu baixas o formulário em Excel, existem muitos campos em branco, isso é um dado sem qualidade. E uma das formas de evitar ter dados com muitos campos em branco não preenchidos, porque a pessoa avançou, nós mantivermos a pergunta, por exemplo, se vimos aqui em definições, e como resposta obrigatória. Então, selecionamos a resposta obrigatória, sim. O que significa que quando a pessoa estiver a recolher a informação no campo, se não preencher essa pergunta, o formulário não avança. Depois da data, nós temos a opção nome do entrevistador. Então, vem nome da pessoa que está a recolher o dado. Nome do entrevistador. Então, para aqui, se já tivermos uma lista das pessoas que vão fazer o inquérito, o ideal é validar o nome dessas pessoas já previamente. Mas se não tivermos, podemos colocar como opção texto.
Ou seja, quando selecionamos as pessoas e o formulário que estiver disponível, a pessoa, antes de recolher, vai vai preencher o seu nome. E também colocamos como pergunta obrigatória, porque é importante, é extremamente importante, nós sabemos, também por questões de prestação de conta, quem é a pessoa que recolheu um determinado dado. Depois, escolhemos o município, no caso até poderia ser primeiro província, né? A província que os dados estão a ser recolhidos, e adicionar. Para aqui, o ideal é sempre validarmos já essas perguntas quando estivermos a construir um formulário, ao invés de fazermos isso como um campo aberto, porque depois, na altura da análise e limpeza do dado, fica muito mais complicado darmos tratamento a esse dado. Então, aqui também não vai ser opção selecionar muitas, porque não vai estar, a pessoa não vai estar no mesmo sítio, aliás, em vários sítios ao mesmo tempo. Então, cada vez que abrir um formulário, tem que selecionar uma das províncias. Eu vou colocar o nome de algumas províncias de Angola, porque não domino bem as províncias em Moçambique, mas poderia, por exemplo, em Angola, poderia ser a província da Huila, província do Cunene e a província de Benguela, a título de exemplo. Então, também vai ser uma pergunta obrigatória. Atenção que existe uma forma muito mais prática de fazer isso utilizando o Excel para fazer para dados demográficos, mas eu vou demonstrar assim rapidamente aqui no Cobol Form Building. Então, depois da província, temos os municípios. Por exemplo, o que pode fazer evitar também campos em brancos, em alguns casos, e que também ajuda muito na qualidade dos dados, e mesmo no tempo que nós vamos ter a recolher os dados, é aquilo que chama-se relevância. Ou seja, uma pergunta aparecer apenas quando for necessária, ou dependendo daquilo que foi selecionado anteriormente. Ou seja, que se eu selecionar a província do Ambo, na pergunta a seguir não me apareça a lista de todas as outras perguntas e depois eu ter que adivinhar qual é, aliás, de todos os outros municípios, e depois eu ter que adivinhar se esse município é mesmo do Ambo ou não, porque aí dá margem de erro de que um dado esteja recolhido numa determinada província e depois, a nível do município, foi escolhido errado. Então, uma forma de fazer isso é colocando isso como relevância. Por exemplo, aqui eu colocaria para a província de... Quais são as províncias que coloquei? Por exemplo, para a província da Huila, eu colocaria os municípios da Chibia, por exemplo. Desculpa, esse é o título da pergunta, não as opções de resposta. Municípios... eu posso... municípios Huila, por exemplo, e selecionar uma das opções. E aqui colocaria os municípios que vão ser as opções de resposta. Seria, no caso, o município da Chibia, o município da Umpata e o município do Lubango, por exemplo. Ou Lubango. Então, tenho 3 municípios já selecionados. O que eu quero é que esses municípios apareçam apenas quando eu selecionar a província da Huila. E quando eu selecionar a província do Cunene, sejam outras províncias a aparecer. Então, eu venho aqui, vou também colocar como uma pergunta obrigatória novamente, e vou utilizar aquilo que é chamado de lógica de salto. Ou seja, vai pular caso não for relevante ter sido selecionada, caso a pergunta anterior não é relevante para aquela opção de resposta. Venho aqui em skip lógico, que é lógica de salto. Existem 2 maneiras de adicionar isso. Utilizando a forma como é feita no XLS Form, que eu disse que é outra forma de programar, ou adicionando uma condição aqui diretamente, clicando em adicionar uma condição. Então, o que eu quero é que quando selecionar a província da Huila, essa opção só vai aparecer, os municípios da Huila só vão aparecer quando eu selecionar a opção Huila, na pergunta província. Então, eu venho aqui, onde está a lista de todas as perguntas que já adicionei, e seleciono a pergunta que eu quero que essa condição esteja aplicada.
Então, no caso da pergunta província, e aqui vai aparecer as opções de resposta. O que eu quero é que apareça apenas quando a província da Huila for selecionada. Então, clico em Huila. Vou salvar, é boa prática sempre irmos salvando à medida que vamos progredindo. E também tu podes ir previsualizando o formulário à medida que tu vais construindo o formulário, para não só no final do projeto testar e depois ter erros que precisam ser corrigidos. Então, clico aqui para previsualizar o formulário para ver se até o momento como é que está o formulário. Ao previsualizar, aparece aqui, temos a opção data. Então, vamos selecionar um dia, por exemplo, se fosse o dia 10. O nome do entrevistador, por exemplo, Carlos, Pedro. E a província. Se eu selecionar Huila, as opções de resposta para Huila irão aparecer. Se eu selecionar Cunene, essas opções não aparecem porque ainda não validamos a lista de opções de pergunta para o Cunene. Se eu selecionar também Benguela, também ida. Então, isso é uma das formas de assegurar a qualidade de dados quando estamos a recolher. Porque evitamos confusão em termos Se fosse em papel, seria ao contrário. A pessoa pode escrever um determinado município, se não é local até sobretudo, e depois, na altura de preencher erradamente. Então, temos a província da Huila. Quando clicamos Huila, aparecem os municípios. O mesmo vamos fazer para o Cunene. Vamos agora adicionar uma lista de perguntas para municípios Cunene, onde vamos listar as opções de resposta para os municípios do Cunene. Por exemplo, Ombaja é um dos municípios. Curoca e, por exemplo, Naulila. Então, eu quero também que essa pergunta fique um campo obrigatório e clicando aqui e que só apareça quando for selecionada a província do Cunene. Então, clico aqui, Skip Logic e adicionar uma condição, selecionar a opção de pergunta províncias e aqui, em vez de Huila, vai ser Cunene. Ou seja, essa condição vai ser aplicada quando a pergunta província, em termos de resposta, a pessoa que responder selecionar a opção Cunene. Podemos previsualizar novamente e vamos poder observar isso. Então, viemos, se eu selecionar Huila, aparecem os municípios da Huila. Se eu selecionar Cunene, aparecem os municípios do Cunene. E vamos fazer o mesmo também para Benguela. Venho, adiciono municípios Benguela. Municípios Benguela. E adicionar uma pergunta e também selecionar um. E Benguela, por exemplo, temos Lubito. Depois tem mesmo Benguela também. E, por exemplo, outro, Bahia Farta. O mesmo exercício, pergunta obrigatória, lógica de salto, adicionar uma condição, quando selecionar a província, se a opção que se aplicar for Benguela. Vou previsualizar e tenho as 3 províncias validadas aí. Quando eu estiver a fazer a recolha e os coletores de dados bem instruídos, se selecionarem Benguela, vão aparecer apenas as províncias de Benguela no telefone. Se selecionar Cunene, apenas o Cunene e Huila. Então, vamos continuar com o nosso formulário. De seguida, também o Eduardo falou sobre precisão, que é uma coisa muito também uma das componentes para garantia da qualidade de dados. Ou seja, nós podemos também fazer recolha da coordenada geográfica do sítio onde o inquiridor recolheu os dados. Há muito tempo também utilizava-se como uma forma de garantir que a pessoa que fez a pesquisa esteve exatamente nesse ponto, mas muito mais do que isso, nós podemos mapear as nossas zonas de intervenção. No caso, estamos a falar de ponto d'água, poderia servir para nós mapearmos, termos esse mapeamento dos pontos d'água que estão a ser recolhidas as informações e depois podemos visualizar isso no formato de um mapa, por exemplo. Então, para recolher as coordenadas geográficas, que é outra pergunta a seguir, adiciono a pergunta, eu posso escrever, por exemplo, recolher GPS. Ao adicionar, temos então as opções aqui, point,
Tem a opção line e tem a opção área, ou seja, ponto, linha e área. Point, ele vai recolher a localização exata, a coordenada, a latitude e a longitude exata do sítio onde essa pessoa esteve. Line serve para fazer georreferenciamento de um determinado percurso. Por exemplo, se nós queremos fazer georreferenciamento, a título de exemplo, de uma estrada, de um ponto até o outro, utilizamos essa opção, clicamos, quando formos a recolher, continuamos a andar a estrada toda até onde nós queremos que essa coordenada geográfica seja recolhida, e quando pararmos, vamos ter então a georreferenciação daquele percurso todo. Área é quando nós queremos uma área completa, por exemplo, um município, ou por exemplo, um campo de futebol, queremos fazer o georreferenciamento disso. Significa que quando nós ativamos essa opção, começamos num determinado ponto, depois circulamos a área toda, quando terminamos de fazer o círculo da área toda ou o quadrado, e finalizarmos, vamos ter a georreferenciação dessa área dessa forma. Mas para nós, para esse tipo de exercício, eu quero point, porque eu quero a localização exata desse ponto de água onde está a ser feita a recolha de dados. Então, seleciono a opção point. E, dessa forma, quando nós estivermos a recolher os dados no campo, vai então aparecer essa opção para recolher as coordenadas geográficas. Depende, eu sei que muita gente depois diz, não, no sítio não tinha rede e etc. Mas um detalhe que foi dito em relação ao Kobo, sobretudo na introdução, é que funciona mesmo offline, mesmo sem internet, nós podemos fazer a recolha da coordenada geográfica no campo quando nós estivermos a trabalhar. Se decidirem que pode ser uma pergunta obrigatória, de caráter obrigatório, colocamos sim. Caso não, se decidirem que não é tão obrigatório ou mandatório termos essa coordenada geográfica, então também podemos deixar como não. No caso, vamos ter como sim. E temos, então, aqui no nosso formulário, o primeiro grupo de questões já adicionadas. Uma boa prática, e também facilita a visualização quando estamos a desenhar os nossos formulários, é sempre agrupar as questões por grupo, né? Passo o pleonasmo. Sempre agrupar as questões. Uma das formas poderia ser em relação ao Zoom, né? Acho que o melhor seria, vou colocar, como já estamos a ver o formulário aqui, eu vou colocar o formulário de um outro lado, para também permitir visualizarmos de maneira mais ampla o Kobo. Você já tem uma ideia de como é que está o formulário lá? Então, aqui, como eu dizia, uma boa prática é agruparmos as questões. Isso pode ser feito selecionando, clicando Ctrl, sem largar a tecla Ctrl, e selecionando o grupo de questões que nós queremos agrupar. Vamos selecionando. E depois vir aqui, criar grupo. Significa que essas questões todas, porque são dados iniciais, né, dados demográficos que são recolhidos, ficam num único grupo. E vemos aqui dados demográficos, por exemplo. E temos o nosso primeiro grupo de questões já adicionadas. Aí eu minimizo aqui e dá espaço para adicionarmos as outras questões. A outra questão que nós temos é o tipo do ponto d'água. Vamos recolher agora a informação sobre o ponto d'água. Então, viemos para adicionar nova pergunta. É só clicar aqui em mais. A pergunta é tipo de ponto d'água. Posso também simplesmente selecionar, em vez de escrever por causa do tempo, posso selecionar, copiar e colar aqui a pergunta. Depois adicionar. Para o tipo de ponto d'água também a opção vai ser selecionar um, porque vamos fazer ponto por ponto. Então, e eu tenho as opções do tipo de ponto de água aqui, vou só copiando. A primeira opção de resposta é furo com bomba manual, por exemplo. Vou e colo aqui, copiar, colar. Depois, furo com sistema motorizado, copiar, colar. Poço protegido, copiar, colar. Poço não protegido,
Bom, eu não sou especialista em WASH, sou especialista em monitoria e avaliação, mas sei essas opções de resposta, então acho que as pessoas que trabalham diretamente com WASH conseguem explicar melhor os tipos de ponto de água que têm aí. Então vou colando as opções. Fonte não protegida. Sistema de água canalizada, ou seja, torneiras, né? Depois, ligação domiciliar, água canalizada em casa. A outra era a torneira pública. Quiosque d'água. Ou captação de água da chuva. Aí estamos a pretender saber qual é o tipo de ponto d'água onde nós estamos a recolher o dado. E rio, lago ou lagoa, né, como fonte d'água. Depois, outra coisa que nós podemos fazer, temos essa lista, se já validada com os especialistas da área, pode ser que é uma lista definitiva, mas se calhar nós não sabemos, poderá ter uma outra opção como tipo de fonte d'água na comunidade que eles utilizam. Então, podemos adicionar a opção de resposta também outros. Mas esses outros depois precisa estar especificado, posteriormente estar especificado que outro tipo de ponto d'água. E para isso, clicamos aqui em adicionar e adicionar uma pergunta, especificar, né, que outro tipo de ponto de água. Alguém tem o microfone ligado e está os gritos. Que outro tipo de ponto de água? Então, adicionamos a pergunta. E aqui, como não soubemos, vai ser uma pergunta aberta, deixamos a opção texto como opção de resposta. Fica texto. Significa que essa pergunta só vai poder aparecer caso na opção de resposta anterior ser selecionado outro. Então, o exercício é o mesmo que nós fizemos em relação à opção das províncias. É só virmos lógica de salto, adicionar uma condição e na pergunta tipo de pontos d'água, essa pergunta só vai aparecer se a pessoa selecionar a opção como resposta outros. E depois vai especificar. É sempre boa prática aí salvando. E, por exemplo, previsualizando, nós temos então aqui, se nós formos mais abaixo, nosso formulário está a ser construído, aqui vai ser para recolher as coordenadas geográficas e etc. E temos aqui as opções da pergunta de pontos d'água. Só apenas, se eu selecionar poço protegido e etc., avanço com as outras perguntas que virão a seguir. Mas se eu selecionar outro, então depois vou ter que especificar que outro tipo de ponto d'água é que o respondente mencionou. Então, fechamos. Vamos continuar com o formulário. A outra pergunta, o ponto d'água está funcional? Então, vamos adicionar essa questão. Deixa eu só baixar isso. Adicionar. O ponto, deixa eu copiar já para ser mais rápido. O ponto de água está funcional. Então, venho. Essa pergunta vai ser a opção de resposta sim ou não. Então, significa que selecionar uma das opções. Sim ou não. E aqui poderíamos também colocar como resposta obrigatória, aqui, por essa pergunta também. Deixa eu fechar para continuar. Ok. Então, ponto d'água está funcional? Sim ou não? Então, viemos aqui e pergunta obrigatória. Mas, no caso, fica a pergunta obrigatória. Se tivesse uma pergunta anterior, não, que não faz muito sentido, porque eu estava a pensar se esse existe um ponto d'água ou não, também poderíamos deixar essa pergunta ser, ou seja, aparecer caso fosse essa opção, mas não é o caso aqui. A outra pergunta é, se não estiver funcional, né, caso o ponto d'água não estiver funcional,
explicar o motivo do porquê do ponto d'água não está funcionando. Então, adicionamos também essa pergunta. Essa pergunta vai depender da resposta da pergunta anterior também. Então, o ponto d'água está funcional. Se não estiver funcional, ou seja, se a opção de resposta for não, vamos colocar também aqui sim ou não. Se a opção de resposta for não, é que essa pergunta vai aparecer. Acho que é essa a lógica. Então, a pergunta é, o ponto d'água está funcional? Se tiver funcional, não há problema. Mas caso não estiver funcional, a opção for não, então temos que explicar o motivo de porquê do ponto d'água não estiver funcional. Vamos explicar aqui o motivo. Então, a outra pergunta a seguir vai ser... Agora, temos também já mais um outro grupo de questões que é sobre o ponto d'água. Vamos agrupar também esse grupo de perguntas para depois recolhermos os dados dos membros do Comitê de Gestão da Água. Então, temos esse grupo de perguntas e vemos aqui, criar grupo e dados. Como é que está no formulário? Seria avaliação do ponto d'água, acho que é isso. Avaliação do ponto d'água. E colocamos aqui. Temos outro grupo de questões também aqui. E vamos agora para outro grupo de questões que é para recolher dados sobre os membros do Comitê de Gestão do Ponto d'Água. Então, para tal, viemos... Atenção, alguém está com o microfone ligado, acho que é Joia. É Joia. Alô? Alô, Bejoia? Está com o microfone aberto e está a criar interferência. Então, ok. Então, viemos aqui para recolher os dados dos membros do Comitê dos Pontos d'Água. Clicamos aqui e... Oh my God. Ok, conseguem me ouvir? Perfeitamente. Ok, obrigado. Então, o outro grupo de questões são sobre os membros do Comitê de Águas, de gestão do ponto d'água. Então, a pergunta a seguir é: o ponto d'água tem uma comissão de gestão? A opção de resposta vai ser sim ou não. Então, conforme vamos progredindo com o formulário, então colocamos opção obrigatória. Depois temos, se sim, nome do membro do ponto d'água, do Comitê de Gestão do Ponto d'Água. Então, essa pergunta também, isso vai ser texto, porque vamos precisar escrever o nome, não temos uma lista já prévia. E obrigatório. E essa pergunta só vai aparecer se o ponto d'água realmente tiver o comitê de gestão. Caso não, não adianta perguntar o nome dos membros do comitê de gestão. Então, se a resposta for sim. Continuando, a função aqui, que também vai aparecer apenas, por exemplo, já tivemos a lista das funções, por exemplo, presidente ou coordenador, né? Coordenador do ponto d'água, financeiro, né? Que faz a gestão ou administrativo. Não sei se são essas as funções dos membros do administrativo ou apenas membro, no caso, né? Se for apenas membro. Então, temos também, essa pergunta só vai aparecer se o ponto d'água estiver funcional. Vimos que skip lógica, adicionar e o ponto d'água tem... Aliás, se o ponto d'água tiver um comitê de gestão, desculpem, também vai aparecer apenas dessa forma. A outra pergunta é sobre o gênero.
colocar. Muitas das vezes precisamos também. Obrigado aí pelas opções, tesoureiro, vice-presidente. Muito obrigado. Depois tem gênero também importante. No nosso projeto nós sabemos masculino e feminino. E também vai aparecer apenas se tiver um comitê de gestão. Se o ponto d'água tiver um comitê de gestão do ponto d'água. Depois, vai ser obrigatória essa pergunta. Depois, idade. Uma das coisas que existe, por exemplo, em termos de regras de validação, vamos escolher a opção idade, vai ser número, e colocamos aqui idade. Por exemplo, nós às vezes temos formulário que são preenchidos e as pessoas, a idade colocam, por exemplo, por erro, ou queria escrever 36, coloca 10, coloca 10, mas nós sabemos que não vai ter um membro do Comitê de Água de 10 anos de idade. Então, podemos ter como critério de validação colocar uma regra que os membros do agregado familiar, os dados que queremos recolher, precisam ser de pessoas maior ou igual a 18 anos de idade. Então, é só virmos aqui. E, então, a resposta para essa pergunta, ele diz que precisa ser, temos várias opções. Ou igual, por exemplo, se queremos que seja só exatamente um determinado valor, vai ser aquele valor. Se queremos que de todos os possíveis valores, um valor não seja opção, aqui poderia ser não, ou então maior, menor, ou maior ou igual, ou menor ou igual. O que eu quero é que seja maior ou igual a 18 anos. Então, vou colocar maior ou igual a 18. O que significa que, quando nós tivermos a preencher o formulário, se eu tentar colocar 16 anos, é só então preenchermos aqui, e nós vamos ver, podemos vir e temos a opção, se eu colocar, por exemplo, 15 anos, ele vai dizer que valor não aceite. Nós podemos até personalizar a mensagem de erro, ou seja, podemos colocar, escrever a idade precisa ser maior ou igual a 18 anos. Então, temos aqui, se nós tentarmos, está uma mensagem mais personalizada. Então, assim, temos o nosso formulário, por exemplo, vem aqui e se eu colocar 15 anos, a mensagem está em português já, a idade precisa ser maior ou igual a 18 anos. Então, esse é o formulário para título de exemplo, com algumas regras de validação. São muitas, tem muitos outros tipos de exercício, mas de forma prática, o principal que nós queríamos mostrar em relação ao COBOL era esse formulário de exemplo, e de seguida poderíamos passar para como ligar esse formulário ao Power BI, de maneira que, quando esse dado for recolhido no campo, automaticamente é visualizado no dashboard, com todas aquelas regras de aprovação, vai ter determinado nível, verificação da qualidade, até aí, por exemplo, chegar ao dashboard ao gestor do projeto. Por enquanto, vou fazer uma pausa, antes de sairmos do COBOL para o Power BI, se tiver alguma pergunta, e também para reforçar uma mensagem que foi deixada pelo José Tinta, que vocês vão conseguir perceber que 2 horas e meia não vai ser suficiente para nós ensinarmos o COBOL Toolbox com todas as outras opções para construir formulários muito mais robustos. E, na verdade, isso é apenas um webinar, não é um curso. E os exemplos que nós colocamos aqui foi propositadamente no sentido de tentar demonstrar algumas funcionalidades que existem. Agora, em termos de contexto, conforme eu havia dito inicialmente, eu não sou especialista em WASH, existem alguns de vocês que têm muito mais, em termos de contexto, conhecimento sobre determinadas